algumas doenças podem acometer o endométrio e atrapalhar que a gravidez aconteça, seja de forma natural ou até mesmo nos tratamentos de reprodução assistida, quando você coloca o embrião lá dentro e o casal não engravida. Agora, quais doenças? Como investigar e como tratá-las? Uma das condições que pode acometer o endométrio são pólipos ou miomas na cavidade uterina. O que são pólipos ou miomas? São verrugas, são nódulos que podem acometer o útero, o endométrio, especificamente na região onde ocorre a implantação. Então, nessas circunstâncias, quando o embriãozinho vem para fazer a implantação, existe um nódulo de mioma, por exemplo, ou um pólipo, uma verruga, literalmente uma verruga lá dentro do endométrio, atrapalhando a implantação. E esses pólipos e esses miomas podem e devem ser retirados quando estão acometendo especificamente a região endometrial da implantação. Esses são os miomas submucosos. Não são aqueles miomas que podem estar em outras regiões do útero, que teoricamente podem não interferir na implantação. No próximo vídeo sobre fator uterino, eu vou conversar bastante sobre os miomas uterinos maiores, quando ou não precisam de cirurgia. Mas estes miomas que acometem o endométrio, ou esses pólipos que estão aqui na região, podem e devem ser retirados. Como que eu faço o diagnóstico desses miomas e desses pólipos? Na grande maioria das vezes, com um ultrassom. Mas olha o cuidado. Várias vezes, quando o casal ou quando a mulher vai fazer o ultrassom, ela não vê o pólipo, o ultrassom não vê o pólipo ou não vê o mioma, porque ele foi feito na fase do ciclo mais difícil para identificá-lo. Porque o mioma, o pólipo, ele não é vermelhinho e azul, ele é azulzinho. E se você faz o ultrassom aqui na fase lútea, se você faz o ultrassom na fase em que o endométrio ficou ecogênico, em que ele ficou mais branquinho, ele fica muito mais difícil de ser identificado do que se você fizer o ultrassom aqui na fase folicular, na fase em que o endométrio está trilaminar. Então, dependendo da fase do ciclo em que você fez o ultrassom, você pode ter maior facilidade para fazer o diagnóstico correto desses pólipos e desses miomas. Então, cabe sempre esse cuidado. Uma segunda condição que pode acometer o endométrio são infecções endometriais, o que nós chamamos de endometrites. As endometrites, muitas vezes, elas são assintomáticas. O endométrio está lá, muitas vezes bonito, mas alguma infecção endometrial pode atrapalhar a implantação embrionária. Como que nós fazemos o diagnóstico de uma endometrite? Apenas fazendo uma biópsia endometrial. Eu preciso ir lá no endométrio, seja por histeroscopia, ou seja, com uma câmera, ou com um catéter, e eu vou lá, tiro um fragmentozinho do endométrio e mando para análise anatomopatológica e imunohistoquímica. E o perfil CD138 é aquele que, quando positivo, me dá indícios de que pode haver uma infecção. As endometrites podem e devem ser tratadas, muitas vezes com antibióticos, outras vezes com vários espectros de antibióticos. Existem situações em que a gente chega a fazer infusão de antibiótico dentro do útero para que eu possa realizar o tratamento definitivo. Então, pólipos e miomas que podem acometer o endométrio podem e devem ser tratados. Eu esqueci de falar do tratamento de pólipos e miomas, que eles também são feitos por via ginecológica. Você vai com uma câmera dentro do útero, um procedimento chamado histeroscopia cirúrgica. Você vai com uma câmera lá dentro do útero, faz a cirurgia, retira o pólipo e mioma de uma forma localizada, sem machucar todo o endométrio, retira e pronto. Deixa o endométrio prontinho para um novo tratamento. Então eu falei de pólipos e miomas, falei de infecção endometrial. Em algumas circunstâncias, nós temos uma condição endometrial muito delicada, que são os endométrios
finos. Endométrios menores do que 7 milímetros, às vezes menores do que 6 milímetros, o que tornam a chance de implantação menor. Olha o cuidado da palavra. Não estou dizendo que endométrios finos não engravidam. Estou dizendo que a taxa de implantação, a taxa de gravidez em mulheres que têm endométrios finos podem ser menores do que aquelas que têm endométrios que atingiram pelo menos os 7 milímetros, e vice-versa. Nem sempre endométrios lindos, maravilhosos, como aquela foto que eu mostrei para você, vão proporcionar uma gravidez, e endométrios finos também podem proporcionar. Agora, é conhecido, sim, que endométrios mais finos diminuem a chance de implantação. Por que o endométrio pode estar fino? Pode ser pela própria endometrite crônica, que acometeu aquele endométrio, machucou cronicamente aquele endométrio e não permitiu que ele pudesse ter uma saúde para que pudesse crescer como eu gostaria, eu exemplifiquei lá no vídeo 1. Pode ser que a mulher tenha precisado fazer uma curetagem por um abortamento, ou fez uma curetagem, antigamente se fazia curetagem para pólipos, e machucou o endométrio, acometendo a camada basal do endométrio. Então são lesões dessa camadinha, porque é essa camadinha do endométrio que vai fazê-lo crescer. As lesões na camada basal do endométrio, às vezes não permitem mais que ele consiga crescer e proliferar como eu gostaria para que atingisse uma espessura ideal. E aí ele acaba ficando mais fino, ou até mesmo às vezes com uma cicatriz lá dentro do útero, para que nós possamos muitas vezes também ter que tratar, o que nós chamamos de sinéquias. Uma terceira condição que pode levar a endométrios finos, e essa é muito pouco dita, mas que é conhecida pelos médicos que trabalham com reprodução, é o uso prolongado da progesterona, como Mirena, por exemplo, como o uso de pílulas só com progesterona, como o uso de Depo-Provera, aquela progesterona injetável, e a mulher não tem mais o estímulo do estrogênio para fazer o endométrio crescer por muito tempo. E isso faz com que a chance de ter um endométrio fino pela falta de estrogênio por tanto tempo também ocorra. E aí, muitas vezes, nós precisamos de muito cuidado. Qual é o tratamento para endométrio fino? Como eu gostaria de ter essa resposta. Muitas vezes eu preciso fazer estímulos estrogênicos prolongados, como os casos da falta de progesterona. Muitas vezes eu uso anticoagulantes como AS, uso até de Viagra por via vaginal para estimular a vascularização e ver se a gente consegue melhorar a proliferação do endométrio. Se eu tenho uma endometrite, claramente eu vou tratar uma endometrite. Eu preciso fazer uma esteroscopia para confirmar se não tem nenhuma cicatriz lá dentro, alguma lesão lá dentro que precisa ser tratada. Uso de vitamina E que a gente usa, terapias ainda em fase de pesquisa, como infusão de granuloquine, plasma rico em plaqueta, PRP, para tentar tratar o endométrio, mas tudo isso ainda com uma grande dificuldade para que nós tenhamos uma fórmula mágica. E nesses casos, eu ainda preciso buscar o que eu chamo de o seu melhor endométrio para poder transferir, cuidar do seu endométrio para buscar aquele endométrio que pode ser o melhor para você fazer o seu tratamento. Depois, lá na frente, em fertilização in vitro, eu vou falar sobre tipos de preparos endometriais. Hoje eu só quero falar sobre os cuidados e tratamentos com o endométrio. E por final, eu não quero deixar de falar sobre células NK e CD56, que hoje em dia tem muita gente falando sobre isso, se deve ou não deve tratar, é muito polêmico na literatura. Mas nós sabemos que as células NK e o CD56 são importantes para o endométrio, elas precisam estar lá, são as células de defesa do endométrio, mas precisam estar em equilíbrio, para que ocorra um mecanismo de tolerância para o momento em que o embrião chegar lá no endométrio e ele possa ser bem recebido. Quando ela está muito alta, há quem indique intralípide para tratar ou imunoglobulina, ou quando estiver muito baixa, algumas ações, até como injúria endometrial, podem ser realizadas, mas com muito cuidado, porque às vezes faltam evidências para confirmar esse benefício. Tá bom? Espero que tenham aprendido tudo sobre endométrio. Cuide do seu endométrio, não deixe de investigá-lo, e daqui para frente eu vou começar a falar sobre outros fatores uterinos e as outras causas de infertilidade que podem atrapalhar você a engravidar. Siga o Guia Fértil e aprenda como cuidar da infertilidade e buscar a sua fertilidade.